Que Deus te abençoe de uma forma extraordinária, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estamos nós chegando dentro dessa oportunidade. Eu quero, nesta breve participação, trazer para você algumas atualizações de tudo o que vem acontecendo nesses dias finais da Igreja de Cristo na face da terra. Hoje é um Shabat, um sábado, dia 10 do mês de janeiro de 2026. E que Deus possa abençoar a sua vida e a vida de toda a sua família nesta chegada. Antes de eu entrar com as imagens, eu quero pedir a todos que você possa nos ajudar deixando o seu like, que é uma ferramenta importante para nós rompermos o algoritmo, e também pedir a você para compartilhar em todas as plataformas das redes sociais. Facebook, Instagram, também no Telegram, X, WhatsApp, Messenger. Manda para todos e vamos para cima. Quero dar as boas-vindas a todos que estão pela primeira vez, você que é membro do canal, inscrito, às moderadoras com as suas respectivas famílias e a todos que estão se achegando. Vamos já direto ao assunto? Eu tenho informações porque o governo americano, nessas últimas horas, trouxe um pronunciamento, eu quero te mostrar aqui, todos os detalhes, trouxe um pronunciamento em que ele autoriza e afirma que vai atacar algumas regiões, alguns países, e segundo o que ele apresenta, ele traz os motivos pelas quais esse ataque estará acontecendo, e eu quero compartilhar esse alerta com você dentro desta oportunidade. Eu quero começar trazendo as informações a respeito da pergunta que foi feita ao presidente americano sobre a questão do Irã. Porque o Irã está vivendo uma revolta popular, né? A nação está eclodindo, né? Uma eclosão está acontecendo, uma revolução social. Várias cidades já foram tomadas pela sociedade, pelos civis, né? Já houve várias baixas, né? Várias pessoas perderam a vida. Pelo que nós vemos, não tem mais volta, tá? O governo dos ayatolás, né, estão ainda tentando prevalecer e permanecer, mas não tem mais controle. Uma das coisas que seria os últimos comportamentos a nós vermos, isso já começou a acontecer em ambientes que seria morte na hora, que é o quê? Em ambientes públicos, em ambientes religiosos, mulheres simplesmente tirando o lenço da cabeça e andando com a cabeça descoberta normalmente, os civis partindo para cima contra os policiais, a guarda revolucionária iraniana, e partindo para cima e simplesmente linchando pessoas nas ruas. Está um verdadeiro tumulto. Estátua, né, como, por exemplo, do grande general, né, da era do governo dos ayatolás, né, o Soleimani, né, que foi eliminado pelo exército americano no primeiro governo de Trump, quando ele estava no Iraque. Ele foi eliminado e foi feito memoriais e estátua para todos os lugares. As estátuas foram derrubadas, né? Imagens, fotografias dos ayatolás, né? Que é tido como um pedacinho de Deus, um pedacinho de Alá dentro do lar das pessoas iranianas. Agora estão sendo incendiados em praça pública, tá uma loucura. Dá uma olhada nessa imagem aqui. Aqui você percebe, ó, ele cuspindo sobre a imagem, né? Ele vai colocar fogo ali sobre aquele que foi o primeiro a assumir a revolução iraniana, né? O Khomeini, né? Khomeini, que foi o primeiro ayatolá que fez todo o processo na década de 70, e agora o atual, o Ali Khamenei, cedo também, você veio colocando fogo na foto. Isso daí para quem? Até algumas semanas atrás, isso daí era pena de morte. Era pena de morte, era crucificação, era fuzilamento em praça pública, era guilhotina, era enforcamento, enfim, era o fim. E isso acontecendo, e simplesmente uma revolução acontecendo dentro do território iraniano. Você vê as pessoas indo às ruas, né? Já não tem mais controle.
Você percebe ali, ó, a imagem, né, do Ayatollah Ali Khamenei em outdoor, e você vê, o rapaz ali jogou como se fosse um líquido, né? Um líquido, um álcool, uma gasolina, algum combustão, e você vê que foi jogado ali sobre esse outdoor. Dá uma olhada para você ver, né? Ele joga sobre o outdoor esse líquido e já na sequência atia fogo e olha lá, jogou o líquido. Então você vê que está uma situação assim irreversível, não tem mais volta, essa é a realidade. Ali eles derrubam, né, uma estátua, vai arrancando todos os quadros e tudo aquilo que tem representação dentro do governo da Sharia, vai jogando por terra e a multidão ali totalmente enfurecida, né, com toda a situação. A crise no Irã é tão grande que o preço do alimento subiu 70%, as pessoas já não têm mais acesso. Olha lá, ó, a moça dançando, rodando e alimentando essa fogueira com o lenço que ela tinha na cabeça. Então ela vem dançando, rodando e alimentando com o lenço, né, que tinha sobre a sua cabeça e algo semelhante, como você pode ver aí na imagem. Então, assim, a situação é bem complicada ali no Irã. E a qualquer momento pode acontecer, né, a questão do governo da Sharia, do Ayatollah, né, obrigatoriamente ter que pedir asilo, como ele já projetou tudo, pedir asilo, né, na Rússia, como Bashar al-Assad da Síria fez o ano passado. E o ano passado, eu acredito que foi o ano passado, no início do ano passado ou no final de 2024. Assim, o Ayatollah Ali Khamenei já deu uma nota, né, segundo a informação que vem da TV árabe, da TV Al Jazeera, do Catar, ele já programou tudo para, quando os Estados Unidos atacaram o Irã, né, pela repreensão que eles estão fazendo contra a população, tirando vida de inocentes, ele vai, juntamente com mulher, filhos e as pessoas mais próximas ali do seu dia a dia, do seu convívio, fugirem e pedir asilo no Irã, na Rússia, né? Pedir asilo na Rússia. Então, assim, é uma situação complicada, né? Uma situação bem delicada que o governo do Irã está passando, né? Mas isso a gente tem que agradecer muito a Deus por tudo que vem acontecendo, porque esse povo, né, está aí vivendo há mais de 46 anos, quase 47 anos, diante de um governo que é nada mais, nada menos do que um pedacinho do diabo na face da terra. Um governo tirano, sanguinário, um governo que odeia o Deus de Israel, que odeia o Deus da Bíblia, né? Como diz aqui a matéria, ó, o Irã atravessa uma das crises políticas e sociais mais agudas de sua história recente. O desgaste do regime teocrático, evidenciado por sucessivas greves e confrontos, revela uma sociedade que rompeu com o temor histórico para confrontar diretamente uma ditadura de mais de 40 anos. Esse levante é alimentado por um cenário de asfixia econômica, impulsionada pela inflação e pelo desemprego juvenil, somado a uma repreensão sistemática das liberdades individuais. Especialistas traçam um paralelo com a transição ocorrida no Nepal. Então, assim, a revolta popular é a mesma, não tem água para o povo devido à crise hídrica, a água desapareceu. Em 24 horas, a sociedade tem ali, no máximo, entre 2 a 3 horas com a água liberada nas torneiras, depois é cortado novamente. Energia elétrica já praticamente não tem. As pessoas passam um bom tempo sem energia elétrica e a internet, o governo mandou cortar 100% da internet. As imagens que a gente estamos conseguindo lá do Irã no atual momento, ou é imagens de televisão, né, das televisões que estão lá, ou são imagens da internet que é usado pela internet do Elon Musk, que é da Starlink via satélite. Porque a internet mesmo que a sociedade estava usando, 100% foi cortado. Então, o que esperar diante de um momento, né,
dramático, de uma situação caótica e tenebrosa como essa que o Irã está vivendo. Dá uma olhada nisso daqui. بابایی که با نخوت و غرور نشسته اونجا راجع به همه دنیا قضاوت میکنه، او هم بدانه که معمولاً مستبدین و مستکبران عالم از قبیل فرعون و نمرود و رضاخان و محمد رضا و Resumindo, o que ele tá dizendo aí? Ele disse o quê? Aquele senhor, né, que com arrogância e orgulho senta-se lá e julga o mundo inteiro, que ele saiba, os tiranos e os arrogantes do mundo foram derrubados quando estavam no auge do orgulho. Ele está contando uma piada, né? Ele é um senhor idoso, né? Demoníaco e contador de piadas, quando ele diz, né, que todos os arrogantes foram derrubados no auge, né? No auge da sua tirania e da sua arrogância, foi quando eles foram subjugados a nada, né? É o caso dele, é exatamente o caso dele. No auge da sua arrogância, dizendo que vai confeccionar 9 bombas atômicas para acabar com Israel, com os Estados Unidos, com a Arábia Saudita e com boa parte dos judeus e dos cristãos do mundo, né? No auge da sua arrogância, olha ele sendo, né, destruído, se derretendo igual cera, né? Se derretendo igual uma vela se derrete diante das brasas vivas, né? Assim é a situação que ele se encontra. E o mais triste de tudo isso é que esses ditadores sempre têm uma galerinha do lado deles, né? E aí ele falando isso, e depois, no final, a galerinha começa a gritar: morte à América, morte, né, a Israel, morte à Inglaterra. Vai vendo. رضا و امثال اینا وقتی که در اوج غرور بودند سرنگون شدند، این هم سرنگون خواهد شد. Aí você diz, pastor, mas o que esse povo ainda continua do lado dele defendendo? Esse é o grupinho do privilégio. Esse é o grupinho, né, que continua devorando, né, o benefício que os verdadeiros trabalhadores proporcionam para o Estado. Então, esse grupinho aí sempre vai defender, né, o seu ditador de estimação, porque come, bebe, se locomove, né, desfruta, vive uma vida de regalias, tudo em cima dos impostos dos verdadeiros iranianos que trabalha e luta por dignidade. Para esse grupinho que estava gritando aí, não falta comida, não falta água, não falta boa moradia, não falta nada. Então, por isso que eles estão ali gritando morte à América, morte a Israel, morte à Inglaterra. Estão ali apoiando esse ditador tirano que, na realidade, está com os dias contados. Então, a primeira nação que o Trump disse que vai atacar, se continuar, né, eliminando cidadãos inocentes, é o Irã. A primeira nação. E ele fala, claro, a respeito disso. How long do you think the Ayatollah will be in power after what we've seen play out on the ground there? When is the U.S. going to get involved now that reports of protesters being killed on the ground? So Iran's in big trouble. It looks to me that the people are taking over certain cities that nobody thought were really possible just a few weeks ago. We're watching the situation very carefully. I've made this. Ele está dizendo que o Irã, né, que a liderança, o governo do Irã está em grandes apuros, né? Algumas cidades foram tomadas, né? Algumas cidades foram tomadas e ele já avisou que se pessoas, né, inocentes começarem a serem eliminadas, ele vai entrar, né, com uma resposta muito dura, ao contrário de Barack Obama, que na época do seu governo afrouxou, dando vazão e dando total liberdade para a tirania desses criminosos com o nome de religiosos, né? Então, essa é a resposta. Então, o que nós aguardamos? A qualquer momento, né, em nome de Jesus,
em nome do Deus Todo-Poderoso, do Deus Criador de todas as coisas, nós aguardamos, em nome de Jesus, que essa sociedade iraniana venha se escapar das garras desse demônio e viver uma vida de liberdade, uma economia, né? uma diplomacia com outras nações, como o Irã sempre teve. Né? O Irã sempre teve. O Irã é uma nação, né, que, na realidade, é o povo persa, e a Pérsia sempre foi um povo de destaque, né? Um povo que são os fabricantes dos melhores tapetes do mundo, né? Quem nunca ouviu falar em um tapete persa, né? Que é um dos melhores, muito bem confeccionado, enfim. Eles têm as suas peculiaridades, né? Que são qualidades diferenciadas, como todas as nações têm. Então, o aguardo agora é na queda desse regime, para que esse povo venha celebrar, cantar e viver como o povo do Nepal está vivendo agora, como o povo da Venezuela está começando a ver uma luz resplandecer no fim do túnel, como o povo do Panamá passou a viver depois que se escaparam das garras daquele ditador maligno, né, o Noriega, que por muitos anos viveu subjugando e humilhando aquela sociedade. Vocês entendam o que eu vou dizer para você. O comunismo, escute isso, o comunismo está com os dias contados na face da Terra. E sabe qual é a arma que está derrotando e destruindo o comunismo no mundo inteiro? Por incrível que pareça, se chama internet. Porque eles vão privando a sociedade de ter acesso às informações, mas a internet já entrou nesses países e está libertando. Aqueles que ainda continuam aprisionados pelo comunismo é porque a internet é proibida de atuar. Porque se o dragão permitir a internet agir, a internet atuar, a Coreia do Norte, Cuba, todos esses lugares, o regime deles cai da noite para o dia. E vai cair. Vai cair porque a gente percebe que a humanidade está vivendo os últimos instantes antes do arrebatamento da igreja. E para o antimachia assumir o mundo, tanto o lado comunista como esse lado neoliberal, algo semelhante, tudo isso vai se acabar para que o governo venha a ser um só. E é aí que o anticristo vai chegar dominando e fazendo, né, proezas em prol da sociedade. Vamos lá. Deixa eu mostrar para você aqui outro país que o governo americano já mandou uma mensagem, já mandou um aviso que vai entrar e tomar, né, toda a estrutura desse governo. Você diz, aonde, pastor? Marcou aí o primeiro? O Irã. Segundo, Groenlândia. A Groenlândia é um território que será, você pode ter certeza, será tomado pelos Estados Unidos, né, pelos Estados Unidos, porque a Groenlândia é uma região que simplesmente é um ponto estratégico, né? É um ponto estratégico para os inimigos dos Estados Unidos. A Groenlândia é um ponto estratégico que os inimigos dos Estados Unidos, né, estavam ali atuando, né, nessa região, porque é uma região que faz fronteira com a América, né? Então, é um ponto muito estratégico e eles automaticamente querem essa região, porque no caso de estourar uma guerra ou algo semelhante, eles, da Groenlândia, dá para atacar e acabar com o próprio Estados Unidos. E a União Europeia, isso e aquilo, foi contra, mas a União Europeia não tem voz ativa para nada. Prova que não tem voz ativa para nada que todos os países europeus, ou a maioria deles, estão dominados pelo Islã, porque eles abriram as porteiras para esse tipo de gente entrar e agora estão lá sendo sufocados, tendo vontade de falar, mas não pode, de tanto medo que eles estão vivendo. Então, aqui está o desenho. Ó. Quando eu estou passando o mouse aqui embaixo, é a América do Sul. Tá vendo aqui, ó? América do Sul. Aqui, onde está o mouse, tá vendo aqui, ó? É a América Central. Essa parte amarela aqui é o México. E isso daqui
é os Estados Unidos. Você está vendo aqui os Estados Unidos, aqui acima tem o Canadá, né? Aqui está o Alasca, né? E aqui está a Groenlândia. Então, daqui da Groenlândia, onde eu estou com o mouse, onde essa seta preta está apontada, para os Estados Unidos, que está aqui, cor de vinho, aqui, tá vendo? É uma aproximação muito grande. No mapa, ou até mesmo, se a gente for olhar em quilometragens, dá o tom de que é muito longe. Mas em caso de uma guerra para mísseis serem lançados desta base em direção aos Estados Unidos, é como se fosse do quintal vizinho. Por isso, os Estados Unidos está entrando e vai tomar a Groenlândia justamente por causa dos inimigos chamados China e Rússia, que querem fazer da Groenlândia uma base militar, que querem fazer da Groenlândia uma estrutura militar, como estava fazendo na Venezuela. Como, né, está fazendo, por enquanto, em Cuba, porque Cuba também já entrou na lista. E como eram as pretensões de fazer na região da Groenlândia. Então, o presidente americano mandou uma mensagem muito clara que vai tomar a Groenlândia, e você vai entender aqui agora. Dá uma olhada. We are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. Você entende? Então, o que ele está dizendo? É inevitável a tomada da Groenlândia. Por quê? Porque a Groenlândia, né, está sendo tomada, né, por Rússia e China. E e os americanos não querem Rússia ou China como vizinhos. Eles não querem. Só chama para dentro do seu país, né, qualquer um dessas duas nações, com a sua maneira de governo e os seus regimes, um governo corrupto, um governo que faz da sua república uma republiqueta, né, que chama esses dois tipos de governo para vir para dentro da sua nação. Porque as grandes potências mundiais não querem nenhuma dessas duas administrações fazendo parte do seu governo. Por quê? Porque são tiranos, são capitalistas com o nome de ditadores e com prática de ditadores, ou seja, são ditadores para o seu povo, mas capitalista para a maneira deles viver. Então, eles botam o povo para viver a ditadura, mas eles vivem desfrutando do capitalismo. Eles colocam o povo para viver uma mordaça, uma prisão da ditadura, mas eles querem viver o capitalismo selvagem, né? Que é explorando a mão de obra, que é ganhando dinheiro em cima de pessoas que estão dando a vida no trabalho, trabalhando 7 dias da semana no decorrer do ano todo, não tem férias, não tem hora extra, não tem nada. Então, esses são esses tipos de governo. E os Estados Unidos não querem a presença dessas duas nações como vizinhas. Neighbor. Okay? I would like to make a deal, the easy way, but if we don't do it the easy way... Entendeu? Ele gostaria, mas pelo jeito fácil, não vai ter como. Então faremos pelo jeito difícil, que é o quê? A tomada. Você consegue entender que os Estados Unidos, no governo Trump, deixa eu te falar antes de colocar mais uma imagem, ele já assumiu o governo com a seguinte mentalidade: 4 anos do governo Biden foi o suficiente para os Estados Unidos perder território no mundo inteiro. 4 anos do governo Biden foi o suficiente para que China, Rússia, Irã e outros povos e outras nações ligadas à esquerda, ao comunismo, avançar mundo afora. Quando o governo Trump assume, ele percebe o quê? Que os Estados Unidos já não é mais o detentor da mão de obra mundial, porque no governo Biden a China se transformou o primaz nesse sentido. Já não é mais aquele que comanda o petróleo, porque a Rússia estava comandando nesse sentido através do petróleo da Venezuela, que ele,
levava para lá gratuitamente em troca de algumas aeronaves e caças de guerra sucateados em troca do petróleo. Percebeu que perdeu toda a autonomia diante, né, do dólar, que estava em decadência, ao ponto do BRICS falar abertamente: nós vamos fazer uma moeda. O Hugo Chávez falava abertamente: nós vamos fazer uma moeda que venha destruir e acabar com o dólar. Você já percebeu? Eu vou te fazer uma pergunta aqui agora para você. Escreva na linha do tempo. Quanto tempo faz que você não ouve mais a palavra BRICS? Quantos dias? Quantos meses? Você está percebendo que essa palavra está sumindo de cena? Está percebendo? Que essa palavra já ninguém mais fala ela, BRICS. Ninguém mais comenta sobre BRICS. Que antes era BRICS daqui, BRICS dali. Porque o BRICS está comandando mais de 50% do PIB da humanidade. Porque o BRICS é as nações poderosas que vai engolir os Estados Unidos. Porque o BRICS, que é encabeçado pelo dragão, está dominando isso aqui. Cadê o BRICS? Cadê o BRICS? Que o governo americano agora impôs uma mordaça e disse para a Índia, que faz parte do BRICS: está proibido comprar petróleo da Rússia. Se comprar, nós vamos colocar tarifa aí de quase 100%. Ei, Brasil, está proibido. Não quero aliança de vocês mais com o dragão. Se vocês aceitar isso, nós vamos cancelar a Magnitsky, vamos segurar, né, todo o ímpeto que nós queremos para acabar com essa palhaçada aí, e acabou, morreu. Você não vê mais Hugo Chávez falando em BRICS. Você não vê mais o próprio dragão falando em BRICS. Você não vê mais o Pudim falando em BRICS. Você não vê mais o Ramaphosa da África do Sul falando em BRICS. Você não vê o Irã falando em BRICS. Ninguém mais. Cadê o BRICS? Quem sabe você está ouvindo BRICS porque eu estou falando aqui agora. Mas você já não ouvia mais essa palavra. Por quê? Acabou. Acabou. O tarifaço do Trump simplesmente congelou e está desmantelando e derretendo esse grupinho que veio para tentar acabar com o dólar e não conseguiu e dificilmente irá conseguir. Então, a realidade é uma só. No momento, hoje no momento, o homem forte se chama Trump. O governo forte se chama Estados Unidos da América. E o restante? Pode 1, 2 ou 3, até pessoas entrar aqui nessa live, falando contra, dizendo contra. Lá no íntimo, ele e ela sabe que eu estou falando uma verdade. Lá no íntimo, ele e ela sabe que eu estou dizendo uma realidade que não tem como fugir da mesma. Então, vamos lá. Primeiro, Trump diz que vai atacar o Irã, vai atacar a Groenlândia, e agora eu vou colocar para você ouvir ele comentando sobre o ataque em mais um país. Que país, pastor? Vou colocar para você ouvir. Escute isso. Dos Estados Unidos, Donald Trump afirmou em uma entrevista à Fox News que o país vai iniciar ataques terrestres contra cartéis de drogas no México, em mais uma escalada do discurso e das ações militares americanas na região. Para ele, a ação militar é necessária para conter o avanço do narcotráfico. Ele defende que os cartéis estão controlando o México, classificação que reforça a narrativa de combate direto a essas organizações. Well, it wasn't a hard decision. Democrats wanted him and Republicans wanted him. Conseguiu entender? Então, ele vai atacar também o México. Ele conversou com a Cláudia Sheinbaum, né, que é a presidente mexicana, e disse: se você aceitar, eu te ajudo nós combatermos os cartéis. Eu te ajudo nós acabarmos com os cartéis de drogas aí no México, inclusive, que é uma ponte para que o fentanil venha entrar nos Estados Unidos. Eu ajudo. Sabe que resposta ela deu? Nenhuma. Nenhuma resposta. Simplesmente se calou e não deu nenhuma resposta. Por quê? Porque os cartéis mexicanos, a gente sabe quem é, né, que encabeça, né? E ela... A gente não precisa ficar falando muita coisa aqui, você já está entendendo, né? Então, a presidente mexicana, né, que por sinal é muito amiga do Imaturo, amiga do Hugo Chávez, amigo de toda essa galera, amicíssimo.
Vivem no telefone, um falando com o outro sempre. Não aceitou, por bem a ajuda, e agora, a qualquer momento, os americanos vão também atacar o México, porque o governo americano descobriu que os países da América do Sul, a maioria, se transformaram em narco-estado. É uma situação complicada de falar, mas é a realidade. O governo americano percebeu que a maioria dos países da América do Sul se transformaram em narco-estado. Em um estado que é mantido pelo dinheiro do narcotráfico, pelo dinheiro das guerrilhas, pelo dinheiro das facções criminosas que eles não querem que chame de facções terroristas. Então, o governo percebeu isso e vai para cima de todas as nações em que se transformaram em narco-estado. Quais são elas? Bom, eu posso falar algumas, mas eu vou deixar, né, algumas aí para você falar. Por exemplo, Venezuela, narco-estado, que agora vai passar pelo processo, né, de transição e voltar a ser uma democracia. Né? A derrubada da ditadura para se tornar uma democracia. Aliás, todas as ditaduras são mantidas pelo narcotráfico. Todas. Incluindo a do Dragão. Porque é de lá que vem o fentanil. Tá? Então, assim, a Venezuela, né, que está saindo agora desse sistema, Colômbia, o México, Nicarágua, Cuba, né? E aí o país do Hugo Chávez, que já vou te mostrar um vídeo, e se isso não é para nós ficarmos de antenas ligadas, eu não sei o que te dizer mais. Essa é a realidade. Fica aqui que eu vou te mostrar um vídeo que fala a respeito do Hugo Chávez. As moderadoras, por favor, coloquem aí na linha do tempo, né? Escreva aí quem é o Hugo Chávez, porque tem gente aqui que talvez estão chegando agora e não sabe, e pode dizer, pastor, o Hugo Chávez já morreu faz muito tempo. Não. O Hugo Chávez que morreu é o da Venezuela. Tem um que ainda continua vivo, né? Deixa eu colocar isso aqui para você ver. Ouça com atenção. Prosseguem. Donald Trump ameaçou na noite de quinta-feira atacar por terra cartéis de drogas no México. Em entrevista à rede de televisão Fox News, o presidente dos Estados Unidos afirmou que o governo norte-americano vai iniciar ataques terrestres contra os cartéis, declarando que esses grupos criminosos mandam no México. Essa não é a primeira vez que Trump... Duro é que não é só no México, hein? Se fosse só no México, esse ataque aí já resolveria toda a problemática, mas esses grupos criminosos não mandam só no México, mandam em muitos lugares na América do Sul. Faz esse tipo de ameaça. Em 2025, ele já havia sinalizado a possibilidade de realizar incursões militares em território mexicano. A presidente do México, Claudia Sheinbaum, rejeitou reiteradamente qualquer possibilidade de intervenção dos Estados Unidos e afirmou que essa ação representaria uma violação da soberania do país. Essas conversas de soberania, né? Eles não mudam o discurso. Para todos eles são os mesmos chavões, as mesmas frases, as mesmas palavras. É soberania, né? Contra a democracia. É violência contra o Estado democrático de direito. É se levantar contra, né, as minorias, atitudes de racistas, preconceituosos, misóginos, né? Outra palavra que eles falam muito, né? Junto com o ataque contra a soberania, eles gostam de falar muito sobre o imperialismo, né? A atitude dos imperialistas. Né? Então, na boca de todos eles, essas frasezinhas se repetem dia após dia. Por isso que você vê os cabeças de bagre, que não sabem nem que dia vai ser amanhã, sempre repetindo a mesma coisa. Ah, soberania. Ai, o imperialismo. Sempre a mesma conversa. Eles não mudam. Por quê? Porque são, né, papagaios que replicam aquilo que os seus senhores, os seus donos, ordenaram eles ficarem e fazer em forma de réplica diariamente. Eles ficam repetindo e papagaiando sempre a mesma frase. Ai, soberania. Ai, imperialismo. E sempre a mesma conversa. Eles não mudam. Pode ter certeza disso. Da soberania do país. Sob pressão do governo republicano,
o México tem intensificado as operações contra o narcotráfico, com o objetivo de conter o envio de drogas sintéticas, como o fentanil, para os Estados Unidos. Nesta sexta-feira, dia 9, Cláudia Sheinbaum informou que pediu ao ministro das Relações Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, que reforce a coordenação com o governo norte-americano. Qualquer ataque militar em território mexicano, sem o consentimento do governo local, representaria uma violação do direito internacional. Você entendeu? Então, assim, para proteger, né, os seus, ela é capaz de dizer, né, que não apoia, que qualquer ataque vai contra o direito internacional. Os Estados Unidos atacou um navio clandestino russo que estava levando petróleo no mar. Isso aí é uma violação diante das águas internacionais. E fala, mas, meu amigo, lá na essência, uma coisa é real. O governo americano não está preocupado com o que esse povo está falando, deixando de falar. Ele está agindo e está fazendo a coisa acontecer. Agora, esse vídeo que eu vou te mostrar, isso daqui é para deixar muita gente de antena ligada. E por que não dizer, nação brasileira, abra o olho. Abra o olho, abra o olho. Porque o caso é mais grave do que muita gente imagina. E o governo americano deu uma nota dizendo no início, antes de prender o imaturo, ele disse, aonde tiver os cartéis de drogas, o governo vai entrar sem pedir licença, vai repreender, vai cancelar, vai anular, vai fazer o que bem entende para acabar com esses cartéis. E o que eu vou te apresentar aqui agora é para nós ficarmos de orelhas em pé. Por quê? 6 estados, 6, já sobre o domínio. Não entendi, pastor. Deixa o seu like se você ainda não deixou. Tá bem baixo. Olha a quantidade de pessoas para a quantidade de likes. Vamos lá. Deixa o seu like. Nos ajuda a romper o algoritmo. E ouça e veja com atenção essas imagens que são de extrema importância a todos. Dá uma olhada. Só nessa foto aí você vê mais ou menos a aparência, né, dos militantes que fazem parte do Trem de Aragua. Dá uma olhada, né, na aparência deles e, fique atento, o caso é grave. Dá uma olhada. Um grupo que atua de forma parecida com a de facções criminosas brasileiras. Ela é uma organização criminosa que nasce dentro do sistema prisional, né, explorando, via de regra, pessoas menos favorecidas, pessoas que estão custodiadas pelo Estado, que se sentem abandonadas. Mas o preço é caro. Em contrapartida, extorque por mim, faz tráfico para mim e até mesmo mata por mim. Né? Essa é o modelo de Trem de Aragua, que é um modelo parecido do PCC, do Comando Vermelho, do Terceiro Comando Puro, como todas as outras organizações criminosas. A Trem de Aragua já tem integrantes em ao menos 6 estados brasileiros. A maior concentração fica em Roraima, que faz fronteira com o território venezuelano. Segundo a Polícia Civil de Roraima, há membros da organização em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Eles operam localmente, exploram as oportunidades que o crime oferece naquele local, que é aquela comunidade vulnerável de pessoas que chegam ao país, não tem emprego, não tem dinheiro, não tem acesso a empréstimos nos bancos, então eles entram com os empréstimos ilegais, entram com a exploração sexual. Então, basicamente, as grandes vítimas do Trem de Aragua hoje são os próprios venezuelanos. A atuação de facções criminosas da Venezuela veio à tona com a escalada do conflito entre Estados Unidos e Venezuela. Em setembro do ano passado, o presidente Donald Trump divulgou vídeos de um ataque contra um barco de narcoterroristas da Venezuela, que estaria transportando drogas. O presidente norte-americano afirmou que a embarcação pertencia a Trem de Aragua. A facção aparece na denúncia dos Estados Unidos contra o presidente Nicolás Maduro. Para o governo norte-americano, Maduro favorecia o trabalho destas organizações. Na opinião de especialistas em segurança e em relações internacionais, ouvidos pela nossa equipe, a prisão de Maduro pouco modifica o cenário para o crime na Venezuela.
A relação é totalmente indireta. Uma ditadura cria um ambiente institucional desorganizado, o crime se expande, militares corruptos, mas não é uma relação de parceria, é uma relação de corrupção, de tolerância, de ambiente institucional que favorece o crime. Pode até piorar a situação em função do enfraquecimento institucional que essa intervenção vai produzir. Então o fato, né, do Maduro hoje estar preso, processado, respondendo por várias acusações, tirando essa de chefe de organização criminosa, teoricamente em nada vai abalar a estrutura do país no que tange as organizações criminosas que lá estão atuando como sempre atuaram. Bom, tá aí, né? Essa matéria é do SBT, né? E você viu aí todas as informações. Agora o que chama atenção, tem 6 estados brasileiros que já está dominado. Quais são? Vou repetir. Roraima, né? Roraima, que é o que tem o maior número, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Você vê, né, que, falando assim abertamente, os estados que têm um PIB mais elevado, né? Claro que tem outros estados aí no Brasil que correm muito dinheiro, né? Principalmente Mato Grosso do Sul, que trabalha com agronegócio, Rondônia, né? Mas, assim, falando em nível geral do PIB das cidades, olha os estados. Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Só ficou de fora aí dessa região sudeste e sul o estado do Paraná, que ainda não tem, né? E eu acredito que o governo lá, com as autoridades, estão monitorando para não chegar. Por quê? Porque esse grupo chegando é o grupo que realmente vai trazer o olhar dos Estados Unidos para dentro da nação. Não é de se espantar se a qualquer momento, em qualquer um desses estados que nós estamos comentando, você vê, né, agentes do FBI, né, disfarçado, agentes do DA, né, que prendeu o imaturo dentro desses estados aí, fazendo investigações. Não é de se espantar se qualquer polícia de investigação, até mesmo o Mossad ou qualquer grupo de investigação, grupo da Inglaterra, da Suíça, as grandes polícias do mundo, estiverem dentro desses estados fazendo investigação. Por quê? Porque o Trem de Aragua e o Cartel de Los Soles é os dois que mandam na América do Sul, aliados ao grupo que tem 2 letras aqui do estado de São Paulo e o grupo de 3 letras do Rio de Janeiro. Ou melhor, 3 de São Paulo e 2 do Rio de Janeiro. O grupo de São Paulo de 3 letras e o grupo do Rio de Janeiro de 2 letras. Então, assim, já está dentro do país, já está aqui, né? Você querendo acreditar ou não, é a realidade. Já estão por aqui. E eu quero te mostrar, para mim já orar, eu quero te mostrar aqui algumas imagens que eu creio que vai trazer aí para você uma noção, né, de quem são eles, né? Vamos lá, deixa eu só colocar aqui na tela. Você já vai ver a foto, já vai te dar uma aliviada na mente, né, de quem são essa galera que muitas das vezes, né, aparece, quem sabe, no meio da sociedade, disfarçado, e ninguém sabe quem é, e está atuando em nosso meio com toda a malignidade, vamos dizer, no meio da nossa sociedade. Deixa eu mostrar para você aqui uma imagem. Essa imagem aqui já vai te trazer clareza. Eu acredito que só uma imagem simples, assim, pequena, já dá para você entender mais ou menos quem é essa galera aí que nós estamos comentando. Aqui está um pouquinho, né, das imagens de quem são eles, né? Alguns deles, ou a maioria deles, muitos deles presos, né, no Cecote, lá em El Salvador. Mas olha o naipe da galera. Vai vendo.
Então, é essa turminha aí que está ganhando espaço. Olha aí. Olha o olhar de bondade, né? O rosto de anjo, né? O olhar angelical. Olha, só para você ver. Vamos passando essas fotos assim para ver se dá para passar para frente. Acho que não vai mais, né? Mas você está vendo aí, né? O semblante angelical. Então, América do Sul, Deus ele sabe de todas as coisas, que ele permitiu o governo americano ser eleito em 2024, que é o governo Trump, porque se a Kamala tivesse ganhado as eleições, já era. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação, das nossas famílias, das nossas vidas, que Deus tenha misericórdia da sua igreja, que não tem CNPJ, que não tem placa, que não é liderada por um ser humano, mas a igreja invisível que está ligado diretamente na videira verdadeira que é Cristo Jesus, que é o povo do arrebatamento, que Deus guarde o povo do arrebatamento juntamente com as suas respectivas famílias e cada um de nós em nome de Jesus. Estamos vivendo dias difíceis, dias complicados, mas com a graça e a ajuda de Deus, todos nós iremos vencer em nome de Jesus, tá bom? Deixa eu te mostrar uma imagem antes de nós entrarmos em oração. Dá uma olhada nisso daqui, só vou pedir, deixa o like, chama todo mundo aí e vamos para cima em nome de Jesus. Essas são imagens das nossas crianças em Moçambique. Nós temos 4 bases missionárias em Moçambique e eu estou te mostrando isso daqui porque vale a pena fazer o bem. Vale a pena você estender as mãos e ajudar o seu próximo, ajudar o seu semelhante. Vale a pena ajudar os menos favorecidos. Esse ser, juntamente com a mulher dele que nós estávamos apresentando, tiveram uma vida de oportunidades de fazer o bem para o povo da sua própria nação. E eles escolheram esculhambar, bagunçar, roubar, sabe, agredir, torturar, em vez de fazer o bem. Deus tem nos dado a oportunidade de fazermos o bem para o nosso próximo, de estendermos as mãos e ajudar aqueles que precisam. Nós temos um trabalho com quase 2.000 crianças em 4 bases em Moçambique. As primeiras 2 bases em Nhamatanda, Zona Norte e Zona Leste. A terceira base, Distrito do Siluvo, na província de Sofala. E a 4ª base em Gondola, na província de Manica. São 4 bases em que nós temos ajudado com alimentos, roupas, calçados, remédios para desverminar e desparasitar as crianças. Temos ajudado, né, com todo o auxílio, com perfurações de poços, como já perfuramos um poço na região da Zona Norte, e agora temos mais 3 poços para perfurarmos, né, nesses próximos meses, até o mês de março, queremos já ter perfurado os 3 poços, até o mês de março. E temos ajudado com alimentação, temos tirado do cardápio de crianças e de famílias o rato. É isso mesmo, o rato sapecado. Dá uma olhada. Isso que você está vendo são crianças comendo ratos sapecados. Olha isso. Rato que eles sapecam e comem com as bolinhas de farinha de milho, chamado de shima. Dá uma olhada nisso que você está vendo, dentro desse prato cor-de-rosa. Isso são ratos que eles consumiam até o trabalho chegar, até essa obra de generosidade e de caridade, de empatia e de amor ao próximo chegar na região. Quando esse trabalho chegou, eu estou te mostrando as imagens, mas cenas como essas já não existem mais nessa comunidade na região de Nhamatanda. Crianças que, graças a Deus, hoje, né, têm encontrado uma nova significância para a vida. Obrigado, Isaura. Obrigado, Olindina. Que Deus abençoe vocês abundantemente em nome de Jesus.
regiões que nós chegamos, que o cardápio era esse. Dá uma olhada. Pastor Claudinei, olha aqui, depois daquela refeição que nós tivemos, algo me surpreendeu. Olha, essas crianças vieram saindo da caça, pegaram ratos, aqui, como vocês podem ver. E aqui eles chegaram e disseram, pastor, nós não comemos. Foi isso que vocês disseram? Sim. Falem aqui. Nós não comemos. Queremos comida. Quero o quê? Comida. Então essas crianças aqui estão com rato. Eles capturaram os ratos, como eu já falei em outra ocasião, mas não comeram. Vieram até o pastor porque eles vieram na captura e na busca de comida. Em outras palavras, rato não é comida. Rato é uma maneira que eles encontravam para continuar sobrevivendo, porque rato não é comida, em lugar nenhum. Hoje em dia, rato não é comida nem para gatos, porque tem gato aí que está vaidoso ao ponto de que se não der uma ração fresquinha, né, de certos tipos de corte de carnes, eles não comem. Os gatos de hoje em dia estão chiques, gatos chiques, que não vivem mais na captura de ratos. Gato que comia ratos é na época que nós éramos crianças, que a gente morava nos interiores, e aí você via o rato passando em desespero e o gato correndo atrás. Hoje em dia, gato não quer saber de rato, mas não. O negócio é ração cara, é isca de peixe, é ração cara. Né? Então, assim, exatamente, os gatos hoje são todos gatos, né? Chiques. Então, as crianças não querem comer rato também, mas olha a quantidade que capturaram. Dá uma olhada nisso. Olha esses bichos pendurados, né, num cipó, com esses rabos compridos, uma coisa esquisita, que eles colocavam e sapecavam no fogo para comer, porque não tinha nada. Graças a Deus o trabalho chegou. A região, por exemplo, isso aí é a região da Zona Norte. Nós começamos o trabalho lá em maio de 2025. Outra região, essa aqui é a região de Gondola, onde nós começamos o trabalho no mês de dezembro. Olha aqui, ó. Olha a fome dessas crianças. Olha o desespero dessas crianças para conseguir, né, matar a fome comendo ali um macarrão que foi feito, que o pastor chegou lá, foi a visita que ele fez na região, encontrou essas crianças famintas, foi lá, comprou alguns pacotes de macarrão e serviu às crianças. Olha a fome desses meninos. Olha o desespero. Você que está em casa, você tem tanto, que às vezes, ou diariamente, joga comida fora. Às vezes, estragam frutas na fruteira aí na sua casa. Essas crianças precisam da nossa ajuda para não voltarem à situação de fome e de calamidade. Nós encontramos, né, essas crianças na região da Zona Norte, espalhado por toda a região do Moçambique, crianças que nós desparasitamos, mas essas crianças estavam assim. Olha o tamanho da barriga dessa menina de vestido azul. Olha o tamanho da barriga dessas crianças. E o que é isso, pastor? Verme, bebendo água suja, bebendo urina de animais que ficam nas poças, água suja, água não tratada, sabe? Água tão contaminada que chega a ser da cor de café com leite, de tão contaminado. E nós, para a glória de Deus e com a ajuda de todos vocês, chegamos nessas regiões, essa região aí que eu acabei de mostrar as imagens, chegamos, para a glória de Deus, conseguimos perfurar um poço para dar água para esse povo, e isso é de uma magnitude, é de uma alegria, é de uma, sabe, de uma esperança sem precedentes. Olha isso daqui, a alegria desse povo de saber que a água tinha chegado. Se você for olhar, você vai ver o tamanho da barriga das crianças, foram desverminadas e desparasitadas e agora eles consomem uma água limpa e cristalina. Dá uma olhada. Quero milagres extraordinário, Pastor Claudinei. Estamos aqui dia 6 de setembro de 2025. Isso aqui foi o dia da entrega do poço, 6 de setembro de 2025. De lá para cá,
as crianças de barriga grande já não têm mais barriga grande, porque foram desparasitadas e agora estão consumindo água saudável. Vai vendo. Olha aí, que grande bênção neste lugar no dia de hoje. As nossas crianças, do outro lado as mães aqui já prontas para poder buscar a água e agradecer a Deus, a todos vocês que fizeram parte dessa história. Hoje nós temos a água e quero dar aqui uma oportunidade para minha esposa, para ela falar um pouco a respeito dessa água, só pelo menos uns 30 segundos, depois daremos a outra pessoa. Tenha bondade. Graça e paz, pastor Claudinei, dizer que Deus abençoe e que poderosamente, em nome de Jesus, estamos muito felizes, porque hoje já temos aqui a água, estávamos muito mal sem água na igreja, mas hoje Deus nos abençoa com água, muito feliz para a criançada aqui, Deus abençoe a todos que contribuíram. Então aí, pessoal, estamos aqui com a nossa mais uma irmã, ela vai falar um pouco a respeito da água aqui no dia de hoje. Graça em paz, muito boa tarde. Estou aqui muito agradecida por essa oportunidade. Já temos água aqui, queremos começar a buscar água. Estou muito feliz. Olha só a felicidade dessa mãe. Você vê que está amarrado uma capulana, que é um lenço, né? Segurando a criança ali dentro desse lenço que fica nas costas da criança, né? Então, todas que você vê com esse lenço, com esse lençol pendurado, é porque tem uma criança ali, né? Olha como que as crianças ficam. Parece até uma mãe canguru, né? Uma mãe canguru com a criança dentro da sua bolsa, né? E assim essas mães andavam 5 quilômetros, 8 quilômetros para buscar a água. E hoje a água está praticamente na porta de casa. E isso é de uma alegria, de uma magnitude sem explicação, porque só você que é mãe, só você que é dona de casa sabe a dificuldade que é quando, né, falta água aí na sua cidade. Agora imagine, não é faltar água por um dia, 2, não. É faltar água, todo dia faltava água para esse povo, porque a distância para buscar era muito longe, né? E automaticamente essas mães estão radiantes de alegria. Olha a água, dá uma olhada. Olha aqui agora, a água vai saindo para a honra e glória a Deus. É 1, é 2, é 3. Olha aí! Palma para Jesus! Aquilo que para mim, para você e para nós é tão simples, é tão corriqueiro do dia a dia, que é ter água na torneira em casa, para eles é uma celebração e uma glória, porque precisava andar, muitos andavam até 8 quilômetros para buscar água. Então, eu quero pedir para você o quê? Nos ajude com a sua contribuição, porque nós precisamos perfurar mais 3 poços. Temos o desafio pela frente agora da viatura missionária neste dia 15. O pastor foi socorrer a nossa comunidade na província de Manica, na cidade de Gondola, e lá, na estrada, ele infelizmente se envolveu em um acidente. Graças a Deus, ninguém se feriu, mas o carro deu perca total. E devido a essa perca total, ele ficou impedido de socorrer as crianças, de estar até mesmo viajando para ajudar aqueles que precisam. E agora estamos aí pedindo a você que nos ajude, porque no dia 15 nós estaremos indo buscar uma viatura, né, a viatura missionária, que já demos a entrada no valor de R$5.000, foi dada a entrada, R$5.000, e agora estamos aí faltando ainda cerca de quase R$14.000 ainda para nós termos a quantia exata, né, no valor de R$30.000 para pagarmos a viatura. Olha como o carro ficou, tá vendo? Ó? Deu perca total, os albergues abriram e, enfim, vendeu esse carro ao ferro velho, teve um valor de R$5.000, ou seja, 50.000 meticais, que o pastor deu como sinal de negócio, e agora está faltando, né? Ficou faltando 25.000. Nós já temos em mãos uma quantidade de aproximadamente 11.000,
e agora falta 14, né? Mais ou menos 14, ou um pouco menos de 14. E eu peço a você que nos ajude para que a gente possa conseguir. Esse aqui é o carro que foi vendido e o valor foi dado de sinal para nós pegarmos essa viatura aqui, né? Uma caminhonete Hilux, que com a documentação regularizada, motor, pneus, tudo perfeito, né? Para o trabalho. Essa carroceria grande aí vai dar para levar fardo de roupas, fardo de alimentos, fardo de cestas básicas, fardo de calçados, dá para levar caixas de frutas para as crianças. Então, o trabalho será atendido. Então, eu peço a você, em nome de Jesus, tira um print da tela. Aqui abaixo tem o CNPJ do Ministério, que é um Pix. Temos também o WhatsApp do Ministério, né, que é um Pix também do Banco do Bradesco, para você estar nos ajudando. Pastor, eu quero ajudar em outra agência. Nós temos conta no Banco do Itaú, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, BV, que é o Banco Votorantim. Você que está fora do Brasil, nos ajude. 100 dólares, 100 euros, 100 francos, 100 libras, 100 ienes, né? Ou qualquer moeda aí do seu país, não vai te deixar mais pobre nem mais rico, mas pode mudar a história da vida dessas crianças. Pastor, como que eu posso fazer para ajudar eu que estou fora do Brasil? Entre em contato nesse WhatsApp que está aqui abaixo, fixado na tela, tira um print e entre em contato, que a minha esposa te passa todos os dados para você estar ajudando pelo Western Union, MoneyGram, pelo PayPal, pelo Waze ou por qualquer casa de câmbio aí do seu país. Muitas pessoas que nos ajudavam deixaram de ajudar, né? Nesse momento que nós mais precisamos, que é para saldar as despesas desta viatura, né? A compra da viatura e também para que nós venhamos a dar o pontapé inicial na perfuração do segundo poço, que é lá na região de Gondola. Depois, vamos perfurar o poço na região da Zona Leste, em Amatanda, e depois na região do Silúvio. Então, eu peço a vocês, estenda suas mãos, faça por essas crianças, por essas viúvas, por essas mães, aquilo que você gostaria que alguém fizesse por você, pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus filhos. É muito bom e gratificante quando alguém estende as mãos e ajuda pessoas que nós amamos. Então eu peço a você assim, nos ajude. Deus vai te recompensar, Deus vai fazer na sua vida aquilo que realmente é do agrado dele. Nós entregamos neste mês de novembro, né? No mês de novembro, nós compramos mais um terreno também na região da Zona Leste, para construirmos casa para as viúvas. Já há um pedido aí nessa região de 2 casas. Temos que construir nesse terreno aí, ó. Todo esse terreno que você está vendo nas imagens, nós compramos com os dízimos e as ofertas de vocês para construirmos casa para as viúvas, para as crianças órfãos, né? Enquanto muitos pegam dízimos e ofertas para passear e ir para Orlando ver o Mickey, né? Ir para Dubai, né? Ver os sheiks andando de camelo e de carro banhado a ouro, a ajuda do dízimos e das ofertas, nós estamos comprando terrenos para construir casa para as viúvas, para as vovós desamparadas, para crianças órfãos, até porque Tiago 1,27 diz que a verdadeira religião de Deus é essa, que nós venhamos a ajudar as viúvas e os órfãos em suas dificuldades e nos abstermos da corrupção desse mundo. Então, que nós possamos olhar com um olhar de carinho e de misericórdia para essas famílias, para essas pessoas que tanto precisa, que tanto carece. Olha essa imagem aqui, por exemplo, né, foi do dia da entrega da casa para a Bia e para o Luiz, seu filho, né? Tá vendo lá no fundo da nossa base, né? Aqui você vê o muro e o poço de água, lá os fundos com o teto azul, a casa da mãe do pastor Eliseu, né, que eu mostrei até em uma oportunidade, não vou entrar em detalhes, mas nós levantamos também aquele empreendimento ali para a mãe do pastor Eliseu. Você vê ali as pessoas, ele mostrando os alimentos. Enfim, eu peço a vocês que estão nos acompanhando, nos ajude a fazer o bem. Você pode ter certeza
você nunca se arrependerá de fazer o bem. Inclusive, até para os teus próprios inimigos, você não vai se arrepender em fazer o bem. Sempre quando nós fazemos o bem volta para nós. Sempre quando nós estendemos as mãos para os necessitados, Deus estende as mãos para nós e para nossa família. Sempre que nós fazemos pelo nosso próximo, Deus faz por nós. Então, nos ajude a colocarmos o arroz, o feijão, a carne de frango no prato dessas crianças, a garrafinha de suco. Nos ajuda. Olha que imagem. Olha que imagem. E tudo isso é com a ajuda de vocês. Você que vai nos ajudar, escreva na linha do tempo, pastor, eu vou ajudar. Não importa a sua religião, tá? Não importa. Talvez você congregue em uma denominação que, graças a Deus, o seu pastor está bem, está nutrido, está cuidado, está vivendo uma vida abençoada junto com a esposa e com os filhos, porque o quadro de membros e dizimistas são grandes e ele, graças a Deus, tem vivido bem. Ajude nesse trabalho, nesse mês, nos próximos meses. Faça pelos necessitados. Você não vai se arrepender. Eu estou te dizendo e repito, você não vai se arrepender em fazer pelos necessitados. Ministério Milagres Extraordinário, pastor Claudinei. Mais um dia estamos aqui para podermos distribuir aqui o leite, assim como pode ver aqui. Tira não, e nós estamos entregando já. Isso aqui é a distribuição de latas de leite para mães com criança de 0 a 6 meses, que já não tem mais condições físicas de amamentar. Então, para essas crianças não se tornarem desnutridas, então nós entregamos uma lata de leite para que venha servir essas crianças até passar os 6 meses e aí já começar a comer papinha e algo semelhante. Mas essas mães são mães que o leite secou. E o leite secou por quê? Porque não tem uma alimentação adequada. Como que uma mãe dessa vai ter leite para dar para uma criança se nem comida muitas das vezes tem? Então nós estamos ajudando. Eu peço a vocês, obrigado a todos que estão escrevendo, estarão nos ajudando. Deus vai te recompensar, você pode ter certeza. Absoluta. Pode ter certeza. Deus vai te recompensar. Deus não dá balão em ninguém. Deus não dá calote em ninguém. Quem dá aos pobres empresta a Deus. Você pode ter certeza. Vai ter recompensa em forma de livramento de acidente, livramento no trânsito. Deus, ele sabe o que faz para nos guardar, nos proteger e nos recompensar quando nós fazemos o bem para o nosso semelhante. Olha essas imagens aí das mães. Olha crianças recebendo roupas, calçados, tudo isso com a ajuda de vocês. Obrigado. Obrigado a todos vocês que estão escrevendo, que estarão nos ajudando nesse grande desafio. Eu vou fazer uma oração e concluir, né? Eu quero finalizar e concluir, mas eu preciso te mostrar uma imagem aqui, que essa imagem, para mim, é uma das imagens mais impactantes de todos os tempos de missões que nós trabalhamos já há muitos anos. É uma imagem que me deixou assim impactado. Dá uma olhada nisso daqui. Isso aqui é a imagem, né? Pastor Eliseu foi lá levar umas mudas de roupas para essa mãe e também para... Agora me fugiu o nome da menina. É a menina Fátima? É isso, gente? Me ajuda aí, aqueles que estão conosco. Me fugiu o nome da menina. Jesus amado. E agora? Me fugiu o nome da criança. Né? Ele foi lá levar peças de mudas de roupas, né? E agora me fugiu o nome da menina. E é Fátima, né? Obrigado, irmã Neuza. Obrigado a todos vocês que estão escrevendo aí. É a Fátima mesmo, né? Ele foi lá levar e essa imagem, ela é cativante. Ela me deixou assim impactado, porque ela na hora que ela recebeu, né, o tênis, ela ficou muito feliz. Olha a alegria e a euforia dessa criança, né? Olha lá, super alegre, né? Ganhou tênis, a mãe também recebeu roupas. São imagens assim que nos deixa até mesmo constrangido de ver que com tão pouco essas pessoas elas ficam felizes ao extremo, né?
e eu peço a você, nos ajude, tá? Obrigado, ô Vera Lúcia, obrigado a todos vocês, obrigado, Josenildo, obrigado a todos, em nome de Jesus. Essa é a nossa viatura missionária. Eu vou orar para vocês, tá? Nesse momento, apresentar você que vai nos ajudar nesse grande desafio. Eu sei que Deus, que é fiel, vai recompensar todos, sem exceção, todos que fizerem por essas crianças aquilo que realmente venha agregar e somar, em nome de Jesus. Eu quero orar por você e pela sua família nesse momento. Altíssimo Deus, na tua presença, eu me curvo em oração para apresentar a vida de todos os mantenedores do Ministério Milagres Extraordinários, aqueles que têm enviado seus dízimos, suas primícias, suas ofertas, aqueles que têm, ó Deus, usado de misericórdia, de empatia e de compaixão para com o próximo. Abençoe poderosamente em nome de Jesus. Derrame das tuas bênçãos na vida dessas pessoas. Façam coisas grandes, coisas tremendas sobre a vida de todos. Abençoe abundantemente aqueles que vão nos ajudar, as nossas quase 2.000 crianças, aqueles que estarão nos ajudando a perfurarmos 3 poços para darmos água para essas famílias. Nos ajudaram, ó Deus, a nós na compra desta viatura para atendermos todas essas 4 bases missionárias. Abençoe a todos, em nome de Jesus. E você que crê e concorda com essa oração, escreva amém. E graças a Deus. Graças a Deus. E você que vai nos ajudar, escreva na linha do tempo. Pastor, eu vou ajudar. E isso nos deixa mais tranquilos, sabendo que nós vamos conseguir, até dia 15, saudar o desafio da viatura missionária. Deus abençoe. 1, 2. Novo sol no horizonte vem brilhando em Amatanda e a esperança virou realidade. Tem casa sendo construída, água renovando a vida e a alegria para todas as idades. Isso é milagres extraordinários, o amor de Cristo sendo pregado. Isso é milagres extraordinários, cantando juntos, Deus seja louvado. Isso é milagres extraordinários, o amor de Cristo sendo pregado. Isso é milagres extraordinários, cantando juntos, Deus seja louvado. Na 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 na. Oh, oh. Na 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 na. Oh, oh. Pastor Claudinei Oliveira junto com toda essa igreja, que beleza, levando a palavra, alimentando o coração, alimentando a multidão, e a vestimenta também sendo levada. Isso é milagres extraordinários, o amor de Cristo sendo pregado. Isso é milagres extraordinários, cantamos juntos, Deus seja louvado. Isso é milagres extraordinários, o amor de Cristo sendo pregado. Isso é milagres extraordinários, cantando juntos, Deus seja louvado. Na 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 na. Uou, uou. Na 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 na. Uou, uou. Isso é milagres extraordinários, o amor de Cristo sendo pregado. Isso é milagres extraordinários, cantamos juntos, Deus seja louvado. Isso é milagres extraordinários, o amor de Cristo está sendo pregado. Isso é milagres extraordinários,